Por mais que a gente não queira conversar sobre esse assunto, a gente sabe que nossos filhos vão crescer. E algumas decisões precisam ser tomadas hoje, pensando no futuro. Será que o que eu tenho feito hoje pelo meu filho, pela minha filha, credencia que ele chegue no futuro a uma condição de independência ou de autonomia? Precisamos falar sobre isso, mas a gente precisa falar urgente, porque ao ficar imaginando que preciso fazer diversas terapias, intervenções ou outros procedimentos agora, tem que ter um objetivo pensando em algo maior para frente. Então, o que é que você está fazendo hoje pensando no seu filho no amanhã? Por quê? A gente não vai estar aqui amanhã. E aí, vamos conversar hoje? Vamos lá. Gente, esse é o canal Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Para você que está me assistindo ou está me ouvindo via plataformas de áudio, esse é um canal em que nós conversamos sobre assuntos um tanto fora do contexto do que a gente tem visto nas redes sociais. Nas redes sociais, a gente já sabe o que está sendo feito lá. Venda de produto, de serviços, alta promoção, né? As pessoas se promovendo, muita situação verdadeira e válida. Só que a gente precisa conversar sobre determinados assuntos que você dificilmente vai ver lá. Por isso que eu te convido, aqui é um canal de gente madura. Não é que você não pode assistir as outras coisas. Nossa, é maravilhoso, faz bem pra gente estar antenado a tudo que está acontecendo. Mas a gente não pode fugir da realidade. E a realidade que a gente vai conversar aqui hoje, para você que está assistindo ou está ouvindo, é aí o futuro. E o que espera meu filho e minha filha quanto ao futuro? O que é que eu tenho feito hoje pelo futuro dele ou dela? A gente precisa conversar sobre autonomia e independência. Mas, gente, nessa fase agora é tão difícil, porque a gente fala, poxa, se eu não conseguir ainda nem as terapias, nem atendimento, nem tem um diagnóstico do meu filho ainda, você está pensando no futuro? Porque tem muita gente que já está por aí há muito tempo, já vários anos e anos de luta e de trabalhos incessantes em cima do seu filho e da sua filha, mas é preciso que a gente dê uma direção para a gente. Existe um ditado que diz que, por mais que seja forte ou habilidoso o remador, vez ou outra ele tem que parar de remar e verificar se está indo para o lado certo. Não adianta você se declarar saber tudo ou saber bastante, eu sou consciente. Em determinado momento é necessário você parar e verificar se você está remando na direção certa. Não esquece que a vida é como um rio. Não necessariamente porque você está direcionando, mas a vida pode estar te empurrando para o outro lado sem você perceber. A gente precisa falar de alguns assuntos. E o primeiro que a gente vai falar é o emprego apoiado. É uma modalidade ou uma metodologia que foi criada nos Estados Unidos e na mesma época que estava sendo criada uma outra concepção chamada oficina protetiva. Muitas APAES e outras instituições que têm atendimento a crianças, principalmente crianças e adolescentes que têm alto grau de dependência, se focaram ou focaram muito na oficina protetiva. E ficou evidenciado ao longo dos tempos que a oficina protetiva não trazia os benefícios ou a efetividade que se esperava. Então, o que é uma oficina protetiva? É você imaginar que você vai colocar teu filho, tua filha, numa instituição em que lá ela vai aprender um ofício. Ela vai aprender a trabalhar, ela vai aprender a relacionar com as pessoas, ela vai aprender a atender, servir e assim por diante. E depois dela capacitada ou habilitada, ela era conduzida ou apresentada a um emprego e lá nesse emprego ela ia trabalhar. O problema é que a gente conhece nossos filhos e a gente conhece bem a condição. Aqui vamos falar do autismo, mas você pode colocar outras condições aqui. Quando chega no trabalho, é uma outra realidade, uma outra rotina, um outro povo, tudo novo. Então,
tudo aquilo que talvez você tenha treinado exaustivamente lá na oficina protetiva, talvez não consiga ser aplicado, porque a rejeição a essa novidade, a uma nova rotina, faz com que aquele jovem que de repente acabou de conseguir uma vaga de emprego, ele não ficar. Porque tem muita gente, muitos cenários, muitos gritos, muitos, ainda mais para alguém que não consegue ter controle sobre a sua situação sensorial e tudo que está em sua volta. Então, a tendência natural das oficinas protetivas foi de repente não dar certo. É claro que muita gente conseguiu chegar e ser absorvida pelo mercado de trabalho, mas a gente precisa falar, existem outras modalidades, assim como o ABA, todo mundo só fala do ABA, meu filho tem que fazer ABA, porque o ABA que está provado cientificamente. Gente, existem outras metodologias que também estão provadas cientificamente que funcionam, e a gente fica nessa tempestade de falar que só o ABA resolve. E a gente vai abordar também o mercado apoiado aqui como outra metodologia. Nessa metodologia, uma empresa, uma assessoria é capacitada ou treinadora de pessoas que vão receber seu filho ou sua filha na empresa. No mercado apoiado, inclusive São Paulo regulamentou a situação. O mercado apoiado o emprego apoiado no Brasil, ele está sendo regulamentado no Senado e na Câmara, acho que desde 2019. Então, desde 2019, então 2023, e não saiu de lá ainda essa história. Por quê? Porque o empregador se queixava de ter que cumprir a lei de cotas. E dizia que era difícil a lei de cotas do jeito que estava. E aí apresentaram o emprego apoiado. Mas, gente, tem um tempão que está lá, esse trem não sai, porque está faltando a gente ir lá e pressionar. Precisamos saber o que vocês acham do emprego apoiado para que pessoas sejam capacitadas para receber meu filho na empresa, para poder meu filho e minha filha trabalhar. Enquanto isso, a gente está feliz porque tem o cordão de direção. É por isso que a gente sempre está falando que ao invés de a gente ficar extremamente contente com uma medida paulatina, isso aconteceu também com a carteira lá do autista. Lembra da lei Romeu? A lei é maravilhosa, só que por trás da lei escondeu outros benefícios que foram tirados. À medida que a gente fica feliz de ter um cordão de girassol, a gente esquece de ficar brigando por lutas que valem muito a pena. Porque o cordão de girassol não vai garantir emprego para o teu filho e tua filha. Ah, mas meu filho só tem 4 anos, 5 anos. Gente, mas ele vai ficar adulto. Só para você ter ideia, quando começaram a pensar sobre isso, meu filho já estava nascendo. Hoje meu filho está com 18 anos e ainda não tem uma regulamentação do emprego apoiado. Isso porque o emprego apoiado é lá da década de 70. Então, quando começou essa vertente em 2005, quando começaram a falar que era importante a mudança de conceito das empresas, que as empresas precisavam receber pessoas com deficiência, com inclusão, quer dizer, meu filho estava nascendo. Agora meu filho está com 18 anos, então, poxa, lá atrás, várias leis aconteceram em 2005, e em 2018 meu filho agora tem idade para de repente estar indo para o mercado de trabalho e não tem nada regulamentado. É preciso que a gente lute hoje por isso. E aí, voltando ao emprego, no emprego apoiado, pessoas seriam capacitadas para poder receber teu filho na empresa, não mais ser treinadas lá atrás, lá fora da empresa, mas dentro da empresa. Essa pessoa seria capacitada como se fosse um tutor. Alguém recebe seu filho, sabe das condições dele e tenta fazer o possível para que ele se adapte. À medida que de repente ele não precisa mais de adaptação, ele já segue a vida dele e o facilitador sai de cena. E as empresas que vão trabalhar com emprego apoiado, elas ficariam responsáveis de procurar empresas que têm necessidade de receber pessoas com condições especiais. E aí, quando eu falo condições, não estou falando só do autista. Pessoas com deficiências mentais ou intelectuais graves, pessoas com situações ou dificuldade de aprendizagem graves. Então essas empresas estariam habilitadas a procurar mercados de trabalho. E também, não somente para aquele que não tem, ou que tem muita dificuldade, ou muitos desafios a superar, mas para aqueles, de repente, que estão tendo dificuldade para chegar no mercado. Quando a gente fala de emprego apoiado, a gente fala, não é de uma facilidade, não estamos falando de cotas, nós estamos falando de equidade. Porque quando criaram a lei
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles falaram lá atrás que muitas coisas precisariam ser com urgência regulamentadas. E olha, gente, está passando o tempo e a gente feliz com o cordão de girassol. A gente faz crítica mesmo a alguns sistemas porque irem a nós, porque ao invés de nós estarmos todos juntos perturbando aqueles que tomam decisões pelo bem dos nossos filhos, para que se cumpra a lei, que não é um favor, é um cumprimento da lei, a gente está felizão da vida com cordão de girassol no pescoço. E aliás, só para fazer um parêntese, o cordão de girassol parece que chega meio que atrasado, porque essa ideia do girassol está rolando no mundo há bastante tempo. Agora, inclusive, a ONU já colocou um símbolo que simboliza toda pessoa com deficiência, que tem alguma deficiência. E dica, não é o girassol. Então, muita gente hoje tem essa concepção do hoje. É preciso, viu? Não só hoje, gente. Tudo que está sendo feito com seu filho hoje é pensado no amanhã. Porque hoje meu filho tem 18 anos. Eu gostaria profundamente que ao terminar o terceirão agora, ele já tivesse no mercado oportunidades de trabalho para que ele pudesse entrar. De repente, um tutor que recebesse ele, conhecendo as características dele, levando ele à melhor oportunidade possível. E aí, em busca de um emprego, do salário, de condição, de independência, de autonomia, nossos filhos, sem a gente, vão conseguir ficar bem melhor. Porque aí ele vai ter suas relações sociais, outras pessoas vão conhecer essa pessoa, ele terá interfaces com outras pessoas, poderá de repente até pleitear uma morada assistida, que também a gente vai conversar com isso no futuro. E aí, sem nós, ele viveria, não ficaria dependente de benefício de governo. Não sou contra, tá, gente? Quem tem direito exige o benefício BPC e outros benefícios ligados à deficiência ou aposentadoria por deficiência. Mas a gente não pode ficar eternamente sobre essa cautela, porque, gente, benefícios são questionados, passam por várias situações. E aí, se de repente seu filho, sua filha no futuro perde uma dessas audiências ou perícias, e aí, como é que faz? Como é que ele sobrevive? Como é que ela vai sobreviver? A gente tem que pensar hoje. Nossos filhos não são crianças e não são eternamente crianças. O autismo prega essa peça. Às vezes a gente torna nossos filhos ou criança demais ou angelical demais. E a gente só descobre que eles são adultos lá na frente. E aí você fala assim, o que eu fiz? Por que eu não fiz isso? A gente precisa pensar realmente hoje para que nossos filhos tenham um amanhã. Fica essa grande dica, tá bom? Até a próxima.